Pedro, como que Pedro estava naquele presídio. Pedro estava dormindo. Enquanto a igreja orava, Pedro descansava. Enquanto a igreja clamava por Pedro, a Bíblia nos diz que esse está no cárcere dormindo entre os soldados. Aqui eu aprendo uma lição com Pedro, porque Pedro, ele sabia primeiro quem o chamou para o pleno ministério. Não foi qualquer um que chamou Pedro. Veja que quando Jesus ressuscita, Ele manda chamar os discípulos. Veja que o texto é claro: traga até mim os discípulos e Pedro. Pedro, ele menciona a parte. Primeiro ele encontra com os discípulos e depois ele tem um particular com Pedro. E neste particular ele vai perguntar para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Ele pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você me ama? E Pedro fala: ah, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. Ei, querido, então Jesus diz para Pedro: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu povo. Jesus está ali firmando um compromisso com Pedro. Jesus está o chamando para o pleno ministério. Agora veja, Pedro está no presídio e está dormindo. Mas Pedro não sabia quem era Herodes? Sabia. Pedro sabia que Herodes queria o matar. Pedro sabia que os seus irmãos, os judeus, queriam o matar. Pedro sabia que todos queriam o seu fim. Mas ele está dormindo. Sabe por que ele está dormindo? Porque a confiança dele não estava em Herodes. A confiança dele não estava nos seus irmãos. A confiança dele não estava na sua nação, mas naquele que o chamou para o pleno ministério, naquele que o convocou para cuidar do teu rebanho e das suas ovelhas. Então Pedro, ele descansa, porque ele sabia que maior do que Herodes era o Todo-Poderoso. Ele sabia que maior do que os soldados era o Todo-Poderoso. Ele sabia que sobre ele tinha uma chamada e ele estava em serviço dos céus, em serviço de Jesus. E quando nós estamos sobre esta tarefa, sobre esta incumbência, pode se levantar o inferno, pode se levantar o governo, pode se levantar o exército, pode se levantar quem quiser, porque fiel é Jesus para nos manter de pé, fazendo o seu ID.